Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e eu vou mostrar um exemplo de linha elástica. O exemplo é o seguinte: obter a equação da linha elástica e calcular a flecha e o giro do ponto C da estrutura a seguir. Então aqui trata-se de uma viga em balanço, uma viga engastada em A, né, e livre do outro lado, né, sem apoio aqui na outra ponta, e sofrendo uma carga distribuída com valor, né, com taxa de 10 kN por metro em toda a sua extensão de 4 metros. Então, os dados aqui fornecidos para esse problema: o módulo de elasticidade do material da viga é de 210 gigapascal e o momento de inércia da seção transversal da viga é igual a 60 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Eu já vou fazer esse produto, que a gente vai precisar usar o produto, né, de E com E por Ix. Então eu já vou fazer, E e X, produto dá 210 vezes 10 a nona vezes 60 vezes 10 a sexta. Isso dá 1,26 vezes 10 a sétima Newton metros quadrados. Eu vou trabalhar com tudo em newtons e tudo em metros, né? Todas as unidades, unidade de força em newton, unidade de distância metros, tudo no sistema internacional. Então, na unidade do sistema internacional, E e X vale 1,26 vezes 10 a sétima Newton metros quadrados. Primeiro passo que eu vou calcular aqui são as reações de apoio. Nesse exemplo em particular, depois eu vou explicar que nem seria obrigatório se calcular as reações de apoio, porque eu vou olhar para obter a equação da linha elástica, porque eu vou fazer um corte e vou partir da direita para a esquerda na estrutura, vou fazer um corte e olhar para a direita. No entanto, eu vou calcular as reações, que é algo rápido, porque você pode também partir vindo da esquerda para a direita, fazer um corte imaginário na estrutura e olhar para a esquerda, né, para obter a função de momento, e para isso você precisaria calcular as reações. Então, as reações de apoio, eu adotei esta convenção de sinais para reações: força positiva para a direita e negativa para a esquerda. Força positiva para cima, né? Força para cima é positiva, para baixo, consequentemente negativo. E momento anti-horário positivo, consequentemente momento horário vai ser negativo. As reações aqui, eu estou trabalhando aqui nas reações em kN, depois eu vou converter para Newton, né? Aqui, para calcular as reações, eu olho a estrutura completa, então eu substituo aqui a carga completa, né? A carga distribuída completa, por uma carga concentrada aplicada no baricentro da figura, né, formada pela carga distribuída. Isso vai dar 10 vezes 4, 40 kN aplicados no baricentro da figura, que é a 2 metros de cada extremo da figura, né, a 2 metros do ponto A, 2 metros do ponto C. E aí eu substituí a força distribuída por uma concentrada com o valor completo dela aplicado no baricentro da figura formada pela carga. Ela está aqui, 40 kN, e agora nós temos um caso simples de cálculo de reações, né? Aqui em C não há reação nenhuma, né? A viga está em balanço, e aqui em A nós temos três reações características do engastamento. Uma força horizontal, o eixo horizontal aqui eu chamo de Z, eu estou chamando de Z, o eixo vertical é o meu eixo Y, né? O eixo X é o eixo perpendicular ao plano da tela, né? Mas aqui, então, o eixo horizontal para mim eu vou chamar de Z, muita gente chama de X, mas isso não muda nada. E tem um momento MA reativo, que eu adotei anti-horário aqui, característica dos engastamentos, né, que conseguem executar esse momento se necessário. E aí, para executar as reações de apoio, nós temos a somatória das forças na direção horizontal igual a zero. Isso significa que ZA é igual a zero, né? Olhando o diagrama de corpo livre aqui, que acabou de ser feito. Soma das forças na vertical igual a zero, isso vai dar YA menos 40 kN igual a zero, ou seja, YA igual a 40 kN. E a terceira e última equação de equilíbrio no plano, soma dos momentos em relação a qualquer polo igual a zero, vou escolher o polo A. Então, soma dos momentos em relação a igual a zero, vai dar ZA vezes zero mais YA vezes zero, né? Quando a linha de ação da força passa pelo polo, o momento dessa força em relação a esse polo é zero, porque o braço dessa força em relação a esse polo é zero. Então a linha de ação do ZA está passando pelo polo A, o braço que é a distância do polo, a linha de ação da força é zero.
o momento é zero. Então o momento de ZA e de YA, por coincidência, são ambos vezes zero em relação a aqui, por isso eu nem coloquei os momentos aqui, termos nulos aqui na expressão de momentos. Aí nós temos mais MA, momento anti-horário, positivo, o cálculo de reações, e tem o 40 vezes 2, tendência de giro horária, né, em relação ao polo escolhido, polo A, então vai dar menos 40 vezes 2, igual a zero. Essa somatória precisa ser igual a zero, daí chegamos a MA igual a 80 kN. Se o YA é mais 40, ele está para cima, porque eu adotei YA para cima, e a reação positiva indica que ela está no sentido adotado, né? No sentido inicialmente adotado. Se a reação fosse negativa, a reação real estaria no sentido oposto ao adotado. O MA deu 80 kN, eu adotei MA anti-horário. Se o MA deu positivo, significa que ele está no sentido adotado inicialmente, então ele é anti-horário mesmo. Com isso nós calculamos as reações de apoio, e agora vamos para a obtenção da função momento fletor dos esforços solicitantes. Só a função de momento ela é fundamental para a gente, para obtermos a equação da linha elástica, finalmente, né? Então, agora vamos para o passo seguinte. Vamos obter a expressão de momento fletor. Para isso eu desenho todos os esforços externos que agem na estrutura, e a força distribuída para efeito de diagramas de esforço, ela volta a ser o que ela é em sua natureza, ela volta a ser força distribuída. Não posso mais transformá-la completa para força concentrada, eu só pude fazer isso para calcular as reações de apoio. Agora, eu vou observar aqui, eu vou fazer o corte partindo da direita para a esquerda, coordenada Z, né, horizontal, aqui o eixo horizontal eu chamo de Z, né? Eu vou partir aqui da direita para a esquerda, então o Z igual a zero para mim está aqui na ponta direita da viga, e aí o Z vai crescente para a esquerda, então o Z igual a meio metro, 1 metro, 1 metro e meio, 1,8, 2, assim por diante, né? Crescente para a esquerda, eu vou fazer um corte imaginário na estrutura e olhar para a direita. Essa imagem aqui representa um olhinho, né? Indica que eu estou cortando e olhando a estrutura à direita. Aqui nesse caso, ó, não, nesse caso não, para obter, sempre em todos os casos, para obter as funções do esforço solicitantes, nós fazemos um corte imaginário na estrutura e olhamos apenas e tão somente para um dos lados do corte. Eu olhei para o lado direito do corte, aqui, eu olhei para o lado direito do corte, então eu vou enxergar só esse pedaço que eu estou destacando em azul aqui, né? Só esse pedaço aqui das cargas aqui, né? Então eu não vou enxergar as reações de apoio nesse corte, porque esse corte vai logo após o início da barra até imediatamente antes da barra acabar, que é justamente onde, no último ponto, até antes do último ponto da estrutura, que é onde aparecem as reações de apoio de 40 kN e 80 kN. No último ponto da estrutura nós não observamos, nós não utilizamos para efeito da obtenção dos diagramas de esforços. Nós partimos do início da barra e vamos até exatamente o penúltimo ponto da barra, né? O último ponto a gente não usa. Então, como nesse caso, por coincidência, é o ponto onde há as reações, nós não precisaríamos ter calculado as reações, né, vindo da direita para a esquerda para obter os diagramas, como eu já comentei. Mas como o cálculo é rápido, e na maioria das vezes as pessoas vêm da esquerda para a direita para fazer o corte, eu calculei as reações aqui. Mas para efeito dos diagramas aqui, fazendo o corte olhando para a direita, eu não preciso do valor das reações, né, para obter a função de momento fletor. Então, ó, fazendo o corte olhando para a direita, a convenção de sinais para reações ela não tem nada a ver com a convenção. A convenção de sinais para obtenção dos diagramas de esforços, ela não tem nada a ver com a convenção de sinais para reações, que é de livre escolha e nós já utilizamos. Agora, nesse momento, nós vamos usar a convenção para diagramas. Quando eu olho para a direita, força normal para a direita, força cortante para baixo e momento anti-horário são positivos. E o inverso disso é negativo. Esta convenção de sinais para diagramas é uma convenção adotada mundialmente, não é de livre escolha, e você precisa, né, saber, né, precisa ter acesso a ela, né, e eu repito, ela é diferente da de reações, mas ela é utilizada em momentos diferentes, né? Então, vou fazer o corte e olhar para a direita, e aqui eu dei um zoom
no corte, né? Eu enxergo tudo do lado escolhido do corte e nada do outro lado. Portanto, nesse caso, eu estou enxergando isso aqui, ó, que está em azul, e não estou enxergando o outro lado. A coordenada z, pessoal, ela vale entre 0 e 4 metros. Ela vale entre 0 e 4 metros. É qualquer valor, é 0 menor que z menor que 4, ou seja, para z entre 0 e 4 metros. Quanto vale z? Vale qualquer coordenada entre 0 e 4 metros. Por exemplo, se z valer 0,5 metros, ele está aqui, por exemplo, eu estou nesse ponto da estrutura. Se z valer 1 metro, eu estou, por exemplo, aqui nesse ponto. Se z valer 1,5 metro, eu estou aqui. Se z valer 2, eu estou aqui, e assim por diante. Então, o z, ele é literal mesmo, porque ele representa todos os pontos dessa estrutura. Então, resolvendo literalmente para z, eu estou resolvendo para a estrutura completa. Essa é a grande vantagem, né? Então, agora para nós obtermos a função momento fletor é a soma dos momentos do lado escolhido do corte, nesse caso eu olhei para a direita, em relação ao corte. O corte está num ponto genérico aqui do intervalo de coordenada z. E eu só estou enxergando essa força distribuída aqui, ó, essa força distribuída aqui. Agora, para obter a função do momento, eu tenho que ver o momento dessa força distribuída em relação a esse polo aqui, que é o ponto de corte, ó, que eu estou destacando em azul, esse pedacinho aqui, esse pontinho aqui, no ponto de corte, ó, exatamente nessa linha onde eu cortei a estrutura. O que acontece? Eu não posso transformar, para a obtenção dos diagramas, a força distribuída completa em força pontual, como eu fiz para calcular as reações. No entanto, eu posso transformar em força pontual o pedaço da força distribuída que eu estou enxergando quando eu faço o corte. Isso é muito importante. Então eu vou transformá-lo e vou aplicar no baricentro desse pedaço. Então eu corto e olho à direita, eu substituo a força distribuída de 10 kN por metro, né, na distância z por uma força que vale essa área. Que área é essa? É a área de um retângulo, base vezes altura. A base é z e a altura é a taxa da força, que é 10. Então vai dar z vezes 10 ou 10 vezes z. Esse é o valor da força. Força concentrada. E onde está essa força concentrada? Está no baricentro dessa figura. O baricentro do retângulo, ele é o centro de gravidade do retângulo, né? Ele é o centro geométrico do retângulo, que fica na metade de cada lado. O baricentro lá do retângulo de 4 metros estava a 2 metros de cada extremo. Força de 40 kN estava a 2 metros de A e 2 metros de C, exatamente no centro geométrico do retângulo, no cruzamento das diagonais, né? Na metade do lado. E aqui, como o lado não é 4 metros, o lado vale Z, que pode valer qualquer valor entre 0 e 4, aqui o jeito correto de indicar o baricentro desse pedaço é Z sobre 2. É Z sobre 2. Metade de Z. Então, eu substituo essa força distribuída aqui por uma força concentrada, né? O pedaço da força distribuída que eu estou enxergando por uma força concentrada, que vale 10Z e está a Z sobre 2 do ponto de corte. Quanto vale o momento dessas forças? Só tem essa. Momento é força vezes braço, é 10 vezes Z, que é a força, vezes Z sobre 2, que é o braço. E qual é a tendência de giro, o sentido do momento desta força em relação a esse polo? Eu vou percorrer com o mouse aqui, ó, é sentido horário. Eu vou percorrer de novo. Horário, aqui, sentido horário desta força em relação a esse polo é horário. Quando eu corto e olho para a direita, anti-horário é positivo, horário então vai ser negativo. Então o momento vai ser menos, né, porque é horário, quando eu estou olhando para a direita, eu estou olhando para a direita aqui, 10z vezes z sobre 2. 10 sobre 2 dá 5, z vezes z dá z quadrado, o momento em função de z dá menos 5z quadrado. Para trabalhar em Newton-metro, o 5 aqui está em kilonewtons. Né? Para trabalhar em Newton e metro, né? e no caso da unidade de momento, Newton vezes metro, que é Newton-metro, eu substituí o 5 por 5.000. Então a função m de z vai dar menos 5.000 z quadrado. Essa é a função do momento. Para z partindo de zero aqui, por exemplo, para z igual a 1 metro, o momento vai ser menos 5.000 vezes 1 ao quadrado, que dá menos 5.000. Para z igual a 2 metros, vai dar menos 5.000 vezes 2 ao quadrado, que dá menos 5.000 vezes 4, que é menos 20.000 Newton-metro. E assim por diante, até o último ponto da barra, que seria aqui no engastamento, né, que seria z igual a 4. Então, termina aqui a parte 1 desse problema.
Na sequência, vamos fazer a parte 2 da resolução, em que eu faço a equação da linha elástica e calculo os deslocamentos. Então, até agora, obtivemos a função momento fletor dessa estrutura, m de z igual a menos 5.000 z², com z partindo da direita para a esquerda nesse caso.